ManaCast. E começa mais um episódio do ManaCast Brasil, seu canal do Magic competitivo. Estou aqui com o Guento, tudo bom, Guento? Beleza, Barroso, e aí? E estou com o Chinês, tudo bom, Chinês? Tudo bem, Barroso? Eu acho que eu não comentei semana passada, mas o Caio ele teve que sair do ManaCast, ele tá com uma série de compromissos que ele não consegue mais comparecer às gravações, infelizmente. É uma pena, mas espero que em algum momento ele possa voltar aí para ajudar a gente a comentar, para fazer o seu laboratório e mostrar suas ideias malucas. E hoje, como a gente tinha falado no episódio anterior, a gente vai falar da semana 1 de Aether Revolt e o seu impacto no Standard. Então, tiveram PPTQs, teve o Star City Open, que é sempre o primeiro campeonato que guia não somente os jogadores dos campeonatos locais, os grinders, mas também guia o Pro Tour. O Pro Tour, nos últimos anos, tem se baseado bastante, né, no resultado dos primeiros campeonatos da Star City, para que o pessoal tente ou definir o deck, né, se vai atacar os prováveis decks da Star City ou se eles vão adotar esses decks e fazer as melhorias. E aí, Guento, você acompanhou o Star City? Eu acompanhei meio por cima, né, não assisti a coverage do evento em si, mas fiquei ali vendo os decks e tal, dei uma olhada nos decks ali de alguns decks, pra estar acompanhando. Também não estou com muito tempo agora, nesses últimos dias pra estar acompanhando, mas eu dei uma olhada por cima, assim, pra ver como que vai estar se moldando o T2 aí, agora com o Aether Revolt entrando agora, o Pro Tour daqui 2 semanas, né? Uhum. Eu acho que basicamente é o que a gente já esperava mesmo, né? Os decks que iam sair, que é o novo Twin, né? De Saheeli e Felidar, o BG mais voltado agora pro lado agro, acho que tem listas ainda um pouquinho mais mid-range, mas eu acho que o agro é um pouco melhor posicionado agora. GW Tokens, que foi também, acho que o primeiro deck quando saiu a coleção, estava saindo os spoilers da coleção, o que estava se propondo mesmo a já encaixar a volta do GW Tokens. E algumas outras coisas, Mardu Veículos tentando voltar, BR Zombies a gente chegou a ver, tinha listas no top 64, aí top 32, se eu não me engano. Tinha alguns outros decks diferentes, mas basicamente por enquanto é isso. Acho que é mais ou menos o que a gente já estava esperando, né? Não tem nada assim muito revolucionário. Acho que o impacto maior mesmo foi a não poder utilizar as cartas que foram banidas, né? Que deu uma mudada aí nos decks e no ambiente. Exatamente o que eu estava comentando com o pessoal depois desse final de semana. O maior impacto é das cartas que não jogavam por causa do Cóptero, do Enraku e do Reflector Mage, agora terem uma possibilidade maior de jogo, e do que as cartas de Aether Revolt propriamente ditas. A gente teve algumas cartas chaves, o Felidar, né, como sendo a principal, o frontrunner, né, de ser a principal carta que define o formato, um dos pilares do formato, mas a gente teve outras cartas que impactaram muito forte e definiram arquétipos. Uma delas um pouco... eu sabia do potencial da carta, mas eu fiquei um pouco surpreso sobre a dominância dele, pelo menos nesse primeiro campeonato, foi a Cobrinha, né, o Wind Constrictor. Cobrinha 2 manas 2/3, é um status já bastante razoável, das cores verde e preta a mana. E se você fosse colocar um marcador em uma permanente ou em um jogador, você coloca um marcador a mais. O que isso impacta? Ele impacta principalmente nos marcadores +1/+1. Então, criaturas mágicas que colocariam marcadores +1/+1 colocariam 2 marcadores +1/+1. E os sets já tem bastante mágicas fortes por si só que utilizam marcador +1/+1, como por exemplo o Verdurous Gearhook. E também os marcadores de energia, o que é bastante relevante, principalmente com sinergias de mana. No caso, você tem o Servant of Conduit, você tem o Aether Hub, e também algumas outras cartas que tiram valor de energia, como por exemplo
o novo Bob, que eu esqueci o nome. Eu esqueci o nome dele também, mas eu sei qual é que é. Ele é 2 manas 2/1, ele tem ameaçar. Quando ele entra em jogo ou ataca, você ganha um marcador de energia. E na sua manutenção você pode remover 2 marcadores de energia. Se você fizer, você compra uma carta e perde 1 de vida. Então, da série de Bobs que a Wizards tenta lançar e que não consegue porque o Bob original é muito superior, esse é o mais perto de ser jogável, né? Ele apareceu em uma das listas e que não demanda tanto esforço e de tantas coisas darem certo para que você consiga abusar da habilidade dele. Então eu acho que finalmente a gente vai ver um Bob que funcione bem no T2. Outra carta que viu bastante jogo, principalmente por causa da sinergia de marcadores, é a Walking Ballista, né? Também conhecido como Mini Triskelion ou ainda Hangarback 2.0. Então é uma carta que certamente vai jogar por toda a duração dela no Standard, porque ela é muito eficiente, ela tem um efeito muito poderoso, tem uma sinergia bastante forte com marcadores e ela possibilita que alguns turnos sejam extremamente roubados e que você domine a mesa simplesmente com ela tendo uma quantidade de marcadores suficiente para impedir que o outro oponente monte uma board. Então, eu acho que essa carta ela vai incomodar bastante os jogadores, muita gente vai ficar irritado de enfrentar ela, simplesmente porque ela é uma carta que, se você está jogando baseado na board, ela domina completamente as ações, quem tá com a maior balista que acaba tendo o controle total da mesa sem precisar gastar tantos recursos. Ela é uma balista, provavelmente uma das criaturas melhores foram lançadas, por ser incolor, pode jogar em qualquer deck. Tem o late game muito bom mesmo. Se você está jogando com um deck que acabou fludando, mas você veio ali com 2 balistas, você vai ter uma presença de board que vai ser bastante impactante. Você põe em xeque o combo do Felidar com a Saheeli, porque você pode matar a Saheeli em resposta. Você pode matar a cobrinha com Conscriptor também, em resposta a fazer qualquer marcha que vá colocar os marcadores. Então acho que ela aparentemente não parece uma carta muito forte, né? Mas ela é daquele tipo de carta que quando você está jogando ela é muito recursiva, ela te abre bastante margem de opções para você utilizar ela. Então eu acho que a versatilidade dela acaba deixando ela muito, muito, muito bem posicionada no ambiente que ela está. Eu estava até conversando com vocês mesmos, então eu sei mais ou menos como a opinião de vocês a respeito, mas eu acho inclusive que a balista vai ser mais dominante no T2 do que o Hangarback. E o Hangarback já foi uma bela dor de cabeça quando estava no T2, embora ele tenha jogado num ambiente diferente, né? E sim, ele era necessário no Abzan, que era a predominância do formato. Então, de repente, eu não sei se a balista vai ter essa mesma predominância porque eu não sei se o mesmo deck, né? Se o deck que usa a balista vai conseguir dominar tudo. Mas ela joga em mais decks que o Hangarback, na minha opinião, e deve dominar o T2 assim muito. Ainda bem que a gente não tem mais como Little Mocha, né, no T2. Nossa. Porque senão a cobrinha Nem fala. que pampa e a balista e tudo ia ser muito melhor, como sempre. O que me faz cada vez mais acreditar que o Little Mocha foi uma carta errada, embora ela tenha se escondido num papel muito simples, né, parecendo muito justo. E com a possibilidade de poder jogar com ela em qualquer combinação que você vai querer de 3 cores, pela possibilidade dos lands que tem, né? Então seria uma carta bastante roubada, acredito também. E a questão do marcador agora ia fazer muito mais diferença do que fazia antes, e já era muito roubada. Outra carta que tá ainda na temática de mais um, que tá bastante presente no formato, tem uma interação bastante interessante com a Engine Constrictor, é o Rishkar Pima Renegade. O elfinho ele entra logo em seguida da curva da cobra, ele é 3 manas 2/2, ele coloca um marcador mais um em até 2 criaturas alvo, então se você curvar cobrinha e ele, você tá colocando um marcador em cada uma das permanentes, só que por causa do efeito da cobra você vai colocar mais um marcador, então você vai ter 2 manas 4/5,
e um 3 manas 4/4, com um efeito ainda que se todas as criaturas que você tem com marcador +1/+1, ele ganha o efeito de virar e adicionar uma mana verde. Então é uma excelente forma de criar atacantes grandes e ainda rampar para uma jogada poderosa, né, de até 6 manas no próximo turno. Então é uma carta que tá vendo bastante jogo, tem uma sinergia bastante interessante com o deck e que eu acho que vai ser uma staple do arquétipo, né, do BG Marcadores, e que também tá se formando como ser um dos principais decks do formato. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre cada um dos decks. Eu tô só focando ainda nas principais cartas da edição. Além disso, nós tivemos o Heart of Kiran aparecendo principalmente no GW Tokens. Em algumas versões de BG também aparece, mas principalmente com a atuação em conjunto com a Nissa Voice of Zendikar, porque você acaba fazendo um seguido do outro, né? Você faz o Heart no 2 e a Nissa no 3, e você faz um token de planta no campo de batalha, subindo mais um marcador, e logo depois já tira o marcador da Nissa para atacar 4 voar, e você tá, de repente, atacando com 4 voar e vigilância no terceiro turno, e ainda você tem 2 defensores, né, o próprio Heart of Kiran e a planta, para na volta se defender do oponente. Então é uma jogada muito agressiva e ao mesmo tempo com proteção ao seu Planeswalker para permitir que você continue agredindo. Eu acho que também é uma das principais interações que vão ter no Standard. Depois eu vou falar um pouquinho sobre o GW. Eu joguei de GW esse final de semana no PPTQ, eu tenho minha opinião formada, mas essa interação é bastante forte, é um dos principais destaques aliás, não somente um destaque, mas algo que me surpreendeu bastante no final de semana. Por fim, outra carta que eu também vi do formato que eu acho que tá bastante interessante, que a atuação dela é um pouquinho mais surpreendente, porque eu achei que fosse ver mais jogo nos formatos eternos, é o Fatal Push. O Fatal Push, ele tá vendo bastante jogo no Standard, nos decks BG, e é uma maneira de conter a velocidade dos decks mais agressivos, além de dar uma opção de tempo boa quando você tá colocando presença de mesa com esses decks, esses BG agro / mid-range, e ainda ter uma maninha ali pra destruir uma eventual criatura, um Heart of Kiran, uma cobrinha ou qualquer criatura que esteja ali atrapalhando, que entre numa curva baixa. Falando um pouquinho agora dos arquétipos, eu vou começar pelo BG Counters. Eu vou deixar o combo por último, apesar dele ser o principal, mas é que eu acho que é um pouquinho mais complexo discutir sobre o combo, a gente vai levar um pouquinho mais de tempo. Eu vou falar sobre o BG. Ele foi o principal arquétipo aí do Top 8 da Star City Games. Ele apareceu em maior número tanto no Top 8 como no Top 4. Afinal, acabou sendo 2 BGs. As listas, elas são ligeiramente diferentes umas das outras, mas elas possuem um core, né? Algumas cartas que são comuns entre elas, que são a Balista, né? A interação entre Balista, a Winding Constrictor, o Rishkar e o Verdurous Gearhook. Essas cartas lá estavam presentes nas 3 listas que fizeram o Top 4. E tivemos algumas variantes, principalmente em relação às ameaças e às respostas. Então a lista do Decandio, que foi o cara que ganhou o Star City Games, ele foca menos na sinergia entre os marcadores +1/+1. Ele usa isso mais como um pequeno recurso, né? Você ter essa interação que é interessante da balista e da cobrinha e do Gearhook, óbvio, mas ele também usa as cartas que eram utilizadas nos antigos decks de Delirium, que tem o Raw Power, né, bastante alto, que é o Green Flare, o Mindwreck Demon. Ele tem um pouquinho mais de remoção também, ele usa o Traverse, coisa que as outras listas não utilizavam, e ele é um agro um pouco mais lento que os demais. Em contrapartida, ele tem uma maior flexibilidade de respostas principalmente pós-sideboard, que ele usava algumas bullets. Ele usava um Mexicana, um Gearhook preto.
Então é um deck bastante interessante, ele tem as armas para combater tanto os decks agressivos quanto o combo e mesmo os decks mais lentos. Ele tem um grind relativamente mais forte do que as versões mais sinérgicas. E eu acho que as partidas que eu vi, ele jogou muito bem, eu acho que foi até merecido. E acredito que o caminho do BG seja por aí, seja não focar tanto na sinergia, você ter o acesso às cartas com um raw power maior, para que você não fique dependendo da mecânica, né, da cobra e dos marcadores para fazer o seu deck rodar. Eu acho que se você focar mais na parte de raw power do que da parte de sinergia, você fica menos dependente da variância, né, Barroso? Exatamente. Que é uma coisa que a gente já discutiu aqui infinitas vezes, por mais que você tenha um deck muito bom, às vezes a variância vai fazer seu jogo vir meio estranho, então eu acho que das duas listas são bem parecidas. Eu gosto muito do Green Flare, acho que ele está muito bem posicionado agora. O deck não mudou praticamente nada do deck antigo. Se você for pegar a lista antiga de Delirium, você só não pode jogar com Enraku. Você tira a parte do Enraku, a parte das criaturas mais caras, para você poder jogar com ele mais agro. Você não precisa mais de chicanar no ambiente agora, porque você também não tem mais o W Spirits, né? Então, seu deck, você consegue uma abordagem muito mais rápida e você consegue abusar da parte da sinergia. Então você não usa diretamente só a sinergia nela. E eu acho que também o Green Flare junto com o Rikshar também é uma combinação muito forte. Se você tiver a cobrinha na mesa, então ainda mais. Você pode ter um Green Flare 6/6 na mesa facilmente no seu turno 4. Então acho que assim, é uma combinação muito boa. O deck tem algumas mãos, né, que se você não fizer nada nem com removal, é difícil você conseguir responder. Então acho que é por isso que ele despontou aí e conseguiu ganhar os campeonatos aí na primeira semana. Esses decks eles estão com uma lista, uma shell assim, muito agressiva, né? Usando Fatal Push e Grasp of Darkness basicamente como remoção, e de resto só criatura. Sim. Só veículos, né? Planeswalkers, mas só atrito. Eu acho que isso é um reflexo do principal deck do ambiente, né? Que é o combo. Ser muito baseado. Depois a gente vai falar um pouquinho mais deles. Só que eles são muito mais baseados em cartas com valor. Então, se você tentar grindar ele, você vai acabar perdendo. Principalmente por causa do Gear Hook. Do Gear Hook azul, né? O Torrential Gear Hook. Ou mesmo das interações com Panharmonic ou do Felidar com Cloud Brazer, que é um dos decks de valor que acabaram surgindo. Então, basicamente, você não tem um late game tão forte mais sem o Enraku no BG Delirium. Então, a sua opção é ser agressivo para tentar fechar o jogo antes que o oponente te grinde. Eu acho que é uma abordagem bastante válida e que vai ser a marca do BG daqui para frente. Você pode até... dado que o ambiente se estabilize e tenha mais BGs no ambiente e uma redução maior no combo, você tem umas listas um pouco mais devagar que tentem grindar no mirror de BG, mas eu acredito que se o combo for proeminente, essa abordagem vai prevalecer em frente às outras. E outra versão de BG que a gente viu, ela é completamente sinérgica, ela é completamente baseada na sinergia da cobra com os demais elementos do deck. Então tem ainda o Rikshar, tem a balista, mas ele usa também o Bob Novo. Então você acaba ganhando 2 marcadores de energia quando ele entra em jogo e quando ele ataca. Então você já tira valor dele no turno seguinte ao que você fez ele, como o próprio Bob original. Você tem mais cartas de energia, você tem o Servant of Conduit, acaba gerando mais energias e ele acaba sendo uma peça fundamental aí para acelerar o jogo do oponente. E ele é muito mais focado na cobra mesmo, né? Nessa sinergia com os marcadores. Ele acabou tendo alguns problemas na final de consistência e esse Mirror claramente mostrou que o Raw Power acaba prevalecendo sobre a sinergia quando você depende da consistência do deck. Então, para quem viu a final, no último jogo, o Decandio acabou ficando muito para trás no jogo. O oponente dele, que estava com esse BG mais sinérgico, acabou comprando muitos lands
E quando ele começou a voltar a comprar o business, o Decandio tinha acabado de estabilizar a mesa, ele acabou comprando suas cartas naturalmente melhores que as cartas que as suas cartas, e ele acabou perdendo por ter um deck enfraquecido em relação ao seu oponente. Então, esse jogo é a prova de que você paga um preço de ter um deck completamente sinérgico. Foi um exemplo clássico. Não quer dizer que o deck seja fraco, é somente uma contrapartida que você tem que ter em mente quando você joga com um deck baseado somente em sinergia. Eu acho que como todo mirror match, né, a gente pode dizer assim que foi um mirror match final, quem compra as melhores, se for um mirror match de 75 cartas, quem comprar melhor vai ganhar o jogo, provavelmente nenhum jogador cometeu algum erro, mas quem compra melhor ganha o jogo. Então um deck que tem um raw power maior do que o outro, né, um melhor mais sinérgico que o outro, com cartas mais fortes, digamos assim, a tendência é que o de cartas mais fortes de high power ganhe. Então a final mostrou isso, mas como você falou, eu acho que talvez o BG agro com a sinergia, ele tire mais valor contra outros matches do que o de high power. Por exemplo, se você pegar um match que vai ser de atrito contra algum control, algum W control, ou até mesmo contra o combo, só que o combo não tão agro, mas jogando para trás, talvez ele tenha uma certa vantagem por ele tirar valor com duas cartas, já consegue fazer bastante coisa, né? O que acaba dificultando, mesmo que depois o control tenha os removals para dar nas criaturas, ele já vai ter tirado bastante valor das mágicas que ele já fez, né? Então assim, vai da opção de cada um testar se gosta do deck mais agro, com poder mais alto nas cartas, com Green Flare, Mindbreak Demon, ou se gosta da versão um pouco que eu acho que é um pouquinho mais encaixada até entre si, né? Com mais sinergia que a do segundo colocado. Tem a lista também do terceiro colocado, né? Do top 4, que é meio que um intermediário entre as duas, só que tem a interação da Nissa com Heart of Kiran. Essa interação eu já vou fazer uma ponte com o GW Tokens, né? Então, a lista do BG é bem parecida, depois é só dar uma olhada no site da Star City Games. Mas fazendo a ponte, né, da interação Heart of Kiran, Nissa, Voice of Zendikar pro GW Tokens, que foi o outro arquétipo que fez top 4 e apareceu em algumas listas no top 64, o deck era um deck que era baseado na força do Hangarback, do Evolutionary Leap e do comando de Dromoka, também com o uso do Advogado Silvestre. Agora o deck ele mudou de shell, agora ele é completamente baseado no Heart of Kiran como agressão. Ele ficou muito mais agressivo, ele tem aberturas mais agressivas, mas ele ainda tem o late game muito forte, conseguindo grindar a board, né? Conseguindo montar uma board muito difícil de você lidar simplesmente com o combate, e você acaba ganhando no late game, ou seja de Avacyn, ou seja de Ormendal, ou mesmo com as suas criaturas gigantes, colocando vários marcadores ou vários emblemas de Gideon. Eu joguei com o deck no PPTQ, eu vou falar um pouquinho da minha experiência com o deck, mais do que como que ele interagiu no ambiente. Eu tinha começado a trabalhar na lista antes de sair as listas do Brad Nelson ao longo da semana. Eu cheguei numa lista bem próxima da dele, só que eu tava usando os Expertise main deck, porque eu achava que era uma carta muito boa, principalmente contra os decks agro. Eu achei que ia ter bastante agro. Eu joguei com a Avacyn ao invés de Gearhook verde. Eu achei que a Avacyn seria melhor pensando que você tem que manter uma board para conseguir ganhar as partidas. E joguei com bastante hate contra o combo. Eu joguei com Stasis Snare, não joguei com Declaration Stone. Joguei com 4 Stasis Snare, joguei com 3 Talia no main deck e com o encantamento no side, além de outras cartas para tentar a própria balista, né, para tentar dar o disrupt no combo. Eu enfrentei o combo somente uma vez na final e obviamente que eu perdi, né? Teve parcela de culpa minha, né? No último jogo, o meu oponente, né, o Josejani, que acabou ganhando o PPTQ,
ele fez o Felidar na 4, eu tinha o Stasis Snare, eu optei por não fazer, porque ele já estava limitado de recurso, ele tinha ligado a 5, e eu não tinha pressão na mesa, eu optei por tentar colocar uma pressão na mesa, mas ele acabou lidando com a ameaça. Aí no turno seguinte eu tinha comprado uma vacina, eu optei por fazer a vacina para tentar agredir ele, daí quando ele foi combar ele tinha o Negate para proteger. Eram as 3 cartas que ele precisava, era um Land, a Saheeli e o Negate, ele tinha as 3 cartas. Não posso dizer que foi somente sorte, eu tive a opção de tentar dar o Disrupt no combo e optei por não fazer, optei por ser agressivo e arriscar. E pensando em retrospecto, foi uma jogada errada, eu devia ter dado Disrupt no combo, visto que a única maneira de perder a partida era via combo naquele momento. Então eu acabei jogando errado e perdendo o PPTQ na final. Foi um pouco triste, mas lição aprendida, né? E bola pra frente. O que eu posso dizer do deck é que se não existisse o combo, ele seria um bom deck no ambiente. Tem jogo contra tudo, é um deck bom contra decks agressivos, eu acho que ele tem bastante chance contra os decks BG. Só que o fato dele de existir o combo no ambiente, eu acho que passa a não ser uma boa escolha, porque as respostas que você tem contra o combo são ruins. O Stasis Snare é muito caro, e você acaba, é fácil de você proteger o combo em qualquer versão que ela esteja. O encantamento é facilmente removível e ele só atrasa o oponente, ele não lida com o combo. A talha nem se fala, né? O cara sempre vai ter uma remoção de criatura, porque ele vai precisar para outras partidas, então não é a talha que vai salvar ele do combo, ela só vai atrasar. Então você joga com um deck que não é rápido o suficiente para ganhar a partida e não tem um Disrupt bom o suficiente para ganhar do combo. Então eu, apesar do top 4 do Hunter Ness no Star City, eu recomendo que vocês pensem 2 vezes antes de jogar com o deck, principalmente se você souber que vai enfrentar bastante combo, porque a partida não é fácil. Uma dúvida pra vocês, por que o RG Energy é ruim? Porque assim, logo que apareceu o formato com o Kaladesh, o deck teve lá alguns resultados, e aí descobriram que não tem motivo pra isso, porque é muito mais consistente jogar com o Soulcopter e tudo mais, mas agora que essa carta saiu do formato, o deck é rápido bastante pra ganhar do combo, discutivelmente, mas ele tem uma partida até que justa, se você pensar que você pode abrir com um blowout e você é mais rápido que ele. E fora disso, ele é um deck agressivo razoável, né? Ainda mais agora que não tem mais a evasão do Copter pra te atrapalhar tanto. Eu vou falar que eu enfrentei dois Energy no top 8 e no top 4. Eu acho que o deck é um deck que estava bem posicionado. Tinha muita gente que estava subestimando esse deck. É um deck que é muito explosivo. Eu acabei ganhando os dois por causa de draws ruins do meu oponente. Então é um deck inconsistente. Ele não tem um grau de consistência muito alto em relação aos demais decks. Ele é um deck bastante sinérgico, né? Você depende bastante da energia e dos pumps para ele funcionar. Ele não grinda bem, então se você depender de outras cartas, né? Se o seu oponente tem uma board boa, você acaba dependendo muito dos pumps para ganhar as partidas, e eu acabei ganhando na sorte. Eu achava que o match era bem desfavorável, mas em uma partida eu muliguei, na última partida os dois muligaram a 5, eu acabei ganhando porque a qualidade das minhas cartas era maior. E na outra partida meu oponente muligou as 2 partidas, e uma ele acabou ficando travado no segundo land e o outro ele acabou não comprando a parte errada do deck. E é basicamente isso. Eu acho que é um deck a ser considerado, é um dos Glass Cannon do formato. É o Glass Cannon do formato, aliás. Mas que o Disrupt dele não é tão difícil de ser dado. Eu acho que é por isso que é um deck que não vê jogo além do Fringe. Na minha opinião, ele não é o melhor agro do formato. O melhor agro do formato é o BG. Ele é mais consistente, você tem bastante opção.
Ele é um deck que ele não tem uma evolução muito grande na partida, nem de board, e então você acaba não dominando as partidas, você ganha meio que no susto, a maioria das vezes. Então, vou voltar um pouco no passado, chinês. Você lembra do deck de Atog Fling? Lembro. É exatamente o mesmo deck. É praticamente a mesma coisa. Ou a comparação com o Affinity, que jogava com... Eu esqueci o nome da carta. Que fazia dobrar o poder e tinha que sacrificar o artefato. Fatal alguma coisa. O Berserk vermelho. Isso, exatamente. De 3 manas. Exatamente. É quase a mesma coisa. Cada um muda um pouquinho e tal, mas a ideia do deck é a mesma coisa. Ele não é um deck que ele evolui muito bem no jogo. As suas criaturas são boas por si só, mas no late game você comprar elas perdem das outras criaturas dos outros decks. Então, assim, eu acho que por você ter decks melhores, você quer jogar de agro, impede meio que você de jogar com esses decks. Eu acho que os outros decks, o BG, até mesmo o GW, que é uma novidade novamente no formato, faz você jogar com esses outros decks e não escolher pelo RG Energia. O deck agressivo, né, que a outra opção agressiva que apareceu, um número um pouquinho menor ainda, eu acho que as listas ainda não estavam tão bem tunadas. E, aliás, eu nem sei se vai prevalecer no formato, né? Essa é uma das grandes incógnitas. É o Mardu Agro. Mas é um deck que não é uma incógnita. Não sabemos se ele tem um posicionamento legal comparado com os outros decks. Talvez precisa de uma tunada, principalmente para se ajustar contra os decks BGs, que acaba tendo uns bichos maiores e acabam estabilizando muito rápido a board. E também precisa de uma resposta mais adequada ao combo. Ele tem as remoções, mas talvez seja um deck agro inferior ao BG. E aí, se você for jogar com um deck agressivo, é melhor optar pelo BG. Talvez seja o caso. Não dá pra saber ainda se o Mardu vai continuar bom, porque a melhor carta dele é disparado o Cóptero. E não se sabe ainda se o Heart of Kiran vai substituir o Cóptero à altura. Uma, porque ele faz o flood dos decks agros. Ele corrige essa draw em excesso de terrenos, né, o que o Heart of Kiran não faz. Por mais que ele seja um bicho maior, tenha teoricamente um poder maior, uma presença maior na board. Mas eu acho que o looting do Cóptero era mais importante, talvez. E o fato do Heart of Kiran ser um artefato lendário talvez impossibilita você de jogar com 4 no mesmo deck. Jogar com 3 ou com 2, não sei. Então, assim, a carta é muito boa. A interação dela, ainda os decks jogam com Gideon, então você consegue ativar o Heart of Kiran sem comprometer nenhuma criatura seu e com isso atacar, fazer um Alpha Strike atacando com todas suas criaturas. Mas ainda não se sabe se vai funcionar muito bem por causa disso, né? Porque um dos grandes fatores do deck era que o Cóptero corrigia os seus draws errados, né? Então te acelerava o seu jogo, enfim. Em relação ao BG, se ele é um agro melhor ou não, eu acho que o BG talvez seja mais recursivo e a mesma coisa que eu falei antes, ele evolui melhor porque deixa seus bichos cada vez maiores e maiores e maiores. Você vai tornando, quase tudo coloca marcador, então as suas ameaças sempre vão ficando maiores. Acho que a evolução dele durante a partida é um pouco melhor do que a do Mardu. E também tem a questão de que a balista, né, coloca muito em xeque o Toolcraft Exemplar e o próprio veterano, né? Você acaba perdendo 2 criaturas do seu deck que são importantes, não somente pelo ataque, mas pelo como ele vai tripular o Heart of Kiran, e acaba dando tirando o deck do trilho, né, do plano de jogo dele. Você acaba abrindo um furo no plano de jogo dele, que era baseado nessas criaturas, com a balista que tá vendo muito jogo. Exatamente. Se você abre, por exemplo, você começou o jogo de mana mana conscriptor, mana balista, se o seu oponente abriu de mana Toolcraft, mana veterano, motorista, no seu turno 3 você vai poder matar as 2 criaturas dele e o plano de jogo dele, que era ser agressivo, curvar, independente do que ele tivesse na mão, você vai ter matado os 2 por uma balista e você vai ter ainda a cobra em jogo com o seu plano de jogo que não é tão all-in quanto o do Mardu. Então
talvez o fato da balista também tá dando uma atrasada no Mardu aí para ver o jogo melhor, para mais pessoas, né, escolher o deck. Eu acho que em relação à balista é isso mesmo, ela bota em xeque as criaturas /1 aí, que são em uma certa quantidade aí no Mardu. Só não reclamo desse fator da balista, porque eu acho que senão o ambiente ia ser degenerado pelas criaturas mais rápidas, né? Porque é muito poder esse deck, né? Muito rápido e teve até o seu tempo, digamos, dominando o formato. Antigamente, eu acho que mesmo sem Cóptero, esse deck ia acabar dominando tudo. Não fosse tanto Fatal Push como a balista, né? Na realidade, Fatal Push também ajuda muito, porque a carta é muito forte. Já falo que é um crime esse deck só ter uma Depala, né? Porque a Depala também é uma carta muito forte, mas até que faz sentido, uma vez que você não sabe se vai conseguir atacar com ela, né? Todos os decks eficientemente removem ela e... Sim, se você for ver, você tem Fatal Push, que é um removal preto rápido. Você tem Choque, que é um removal vermelho rápido. Você tem o Bombardment Galvanic, que também é outra removal que vai no side dos decks, é muito rápido. Então acho que você acabou dando bastante opções para os outros decks para você conseguir combater o Mardu. Que você perdia pro Mardu por causa da velocidade dele, não porque você não conseguiria. Geralmente você perdia o jogo com 5 cartas na mão, independente do deck que você estava jogando, porque você não conseguia combater a velocidade que ele te punia. Exatamente. Agora, para fechar todos os decks, né, da semana 1, vamos falar do combo. Então, o combo, ele não é somente um arquétipo, ele é um conjunto de arquétipos, né, que usam o combo. O combo é compacto o suficiente para você poder usar no deck que você quiser. O combo, você não precisa jogar com um for-off das cartas, você pode jogar com um número reduzido ou de uma ou de outra, ou mesmo das duas. Jogar com, por exemplo, 3 cópias de Felidar, 3 cópias de Saheeli, sem comprometer, né, o resto do plano de jogo. Você tem basicamente 3 arquétipos que fizeram top 64 e que abusaram do combo. O principal, que foi o mais comentado ao longo das semanas, né, desde que do conhecimento do combo, é o Jeskai Control, que ele é um deck muito parecido com o Twin do Modern. Ele era um deck Control, que jogava fazendo mágicas eficientes, evitando que o oponente ganhasse a partida, e de repente ele combava, só que ele também tem o plano alternativo de ganhar com um Torrential Gear Hook. De repente você tá com a mesa vazia, o cara faz um Gear Hook para anular sua ameaça ou para remover sua ameaça, e ele tá batendo com 5 todo turno, ainda assim sempre se mantendo em pé por causa do flash do Gear Hook. Então esse foi um dos principais decks que eu vi no PPTQ da Hot Yu-Gi-Oh! Foi o deck mais jogado certamente desse campeonato. É um deck muito forte, eu acho que é uma das principais shells que vai utilizar o combo, e eu acho que vai ter um número desses no Pro Tour, e pelo menos um deles vai ir bem, vai fazer top 8, porque as cartas são boas por si só. Você não só depende do combo e do Gear Hook, como você também tem mainland, você pode ter acesso a Nahiri, você tem uma infinidade de ângulos que você pode atacar, você pode até usar Fevered Visions, você pode usar Gideon nessas shells, você tem muita opção para não depender somente do combo. Então eu acho que é uma shell extremamente forte e que é a shell a ser batida no momento. Apesar de ter bastante BG, eu acho que a shell a ser batida é o Jeskai, puxado um pouco mais pro control, mas que tem o combo também embutido nele. Eu, como sempre gostei de combos, acho o deck bem legal. É realmente um Twin, quase igual, só que a Saheeli não tem flash, né? O deck em si é um deck de praticamente control, um deck que usa mágicas recursivas para você conseguir controlar a board, proteger o seu combo. Se você não tiver respostas, vai perder para esse deck, né? É um deck que tem algumas aberturas que são meio um pouco roubadas, assim, então você falou, tem acesso a uma shell de mágicas que pode controlar todos os outros decks, né, pode contornar, né, não vamos falar controlar, vamos falar contornar todos os outros decks do ambiente que por enquanto estão jogando. Então acho que
provavelmente vai ser o deck a ser batido, né? E acho legal o deck. Barroso, G-Sky ou Four Colors? Eu vou falar um pouco do Four Colors e depois eu vou dar minha opinião. Eu acho que eu jogaria com Four Colors, Color. mas não com uma lista um pouco modificada das listas que eu vi. Acho que dá pra se jogar, fazer uma adaptação nela e jogar ela um pouquinho voltada assim, mais pro combo, jogar com a parte verde, com o Servante, que faz você poder fazer o combo no turno 3, né? O que é mais roubado ainda. Sim. E te deixa um pouco mais, digamos assim, recursivo a jogar até com Ishikaná no side, se você quiser, para contornar os decks mais agros. Acho que talvez a lista Four Colors um pouquinho mais arriscada na sua curva de mana, mas um pouquinho, o que a gente falou, o power level dela é um pouco maior também. Deixa eu só, antes de comentar sobre o Four Color, eu vou fazer um disclaimer aqui, né? Como viúvo do Twin, por que eu não joguei de Twin no PPTQ? De New Twin? Exatamente. A resposta é bem simples, né? Disponibilidade de cartas. Senão eu certamente jogaria com alguma versão do Twin. Não sei se é o G-Sky, provavelmente sim o G-Sky. Mas se eu tivesse tido acesso à versão do Four Colors, provavelmente eu tentaria essa versão de Four Colors. Então, pra quem não viu, é um deck completamente de valor. Ele é um deck que grinda muito bem. Então você tem várias cartas que são 2 para 1. Você tem o novo Rogue, né? Que é aquele 3 manas, uma azul, uma verde e uma incolor. Quando ele tem um corpo de 3/2, que já é um corpo relevante. Quando ele entra em jogo, te dá 2 energias e você compra uma carta. O Rogue Refiner. Isso, Rogue Refiner. Você interage bem com o Felidar, então você não tem o combo ainda, né? Mas você tem o Rogue, você faz o Felidar, você blinka o Rogue e você compra uma carta. O Felidar também ganha mais 2 energias. Ganha mais 2 energias. Você usa Prophet Prism não somente como uma correção de curva, mas também para você ajudar a reciclar o seu deck mais rápido com os Felidar. Então o Felidar é bastante ativo nesse deck, diferente do G-Sky, que ele é somente um goleiro. E esse deck usa Cloud Blazer, né? O Muldrifter. Algumas listas usam no main deck, outras no side, sim. Ele é um Muldrifter bom, na verdade. Ele tem, a interação legal do deck é que o Felidar blinka tudo, faz um blink em tudo. O que você tentava fazer antes com Eldrazi Displacer, o Felidar faz melhor, porque você não tem que pagar nenhuma mana para isso. Você blinka o Cloud Blazer, daí você pode fazer uma Sarreli, por exemplo, se matar o Felidar em resposta, você vai continuar olhando o seu topo, filtrando, buscando outro Felidar. E se você fizer o ultimate dela, você busca o Gear Hook. O Gear Hook vai fazer alguma mágica que você já jogou. Você pode achar outro Felidar e combar. Então, assim, eu acho que o deck em si é muito recursivo com as coisas que ele tem. E o Felidar, ele tem essa utilidade de blink que o pessoal tá tentando fazer com o Displacer, ele faz sem você ter que pagar mana. Então ele é, digamos, um Displacer que faz a habilidade na hora. Não dá chance pra tomar o removal antes dele ter valor. E a versão do Robert Graves usa um Shielded Ether Chief. Uma criatura 1 e uma azul, 0/4 com flash. Toda vez que ela bloqueia, você ganha uma energia. Você vira, paga 3 energias e cumpre uma carta. Eu vivi pra ver essa carta fazendo um top 8. Eu vi essa carta, eu não conhecia, é nova. Mas eu não sei até quanto essa carta é realmente boa. Uma carta de surpresa, até quando a pessoa sabe que você está jogando, talvez ela vai ter que atacar, vai poder te dar energia, provavelmente vai comprar carta. Mas eu não tenho uma opinião formada sobre o slot se ela gasta, se vale a pena ou não. Essa versão desse deck, né, a do Robert Graves especificamente, lendo ela me lembra muito mais um Reveillark do que um Twin. Sim. É um deck repleto de criaturas com utilidades, inclusive com alguns homônimos, assim, digamos assim, né? Algumas cartas muito parecidas com as cartas do outro deck e que eventualmente com as próprias criaturas consegue... existe um estado onde você ganha inevitavelmente, que é o combo, mas que fora isso é um deck de fazer criaturas e tentar tirar valor delas, talvez não da forma mais eficiente, né? Como, digamos, uma criatura 3 mana, 3/2 no T2 de hoje é bem ruim, mas
comprar carta, juntar energia, fazer um Harness Lightning gigantesco porque foi acumulado e tudo mais. Só faltou ter a Mystic Snake aí, né, chinês? Exatamente. E o Momentar Blink. Mas é um deck bastante interessante. Eu acho que é um deck que foi o mais divertido, assim, de ver as primeiras partidas pra quem acompanha o Star City, porque o cara grinda infinito o oponente, então o oponente acaba esgotando os recursos, ele ainda tem mais de 20 de vida por causa do Cloud Brazer, de repente tem 4, 5 cartas na mão e eventualmente acaba combando. Eu não tenho certeza se essa versão vai durar, eu acho essa versão... Ela é legal, ela é divertida, mas eu talvez acho que seja mais difícil de se proteger contra o próprio combo, né? No Mirror, eu acho que ela perde. Ela é mais inconsistente, digamos assim, né? Isso, exatamente. Mas eu acho que também é uma opção que os jogadores têm que ter em mente. Então, se você está enfrentando um Four Colored, saiba que você não vai conseguir grindar ele. Você tem que ter um outro plano de jogo para tentar vencer a partida. Esse deck é tão legal que com ele eu jogaria T2. Eu gostei também da lista, eu jogaria. Se eu fosse jogar, eu ia jogar com alguma versão Four Colors de Saheeli, Felidar. Não sei qual, mas as cartas do ambiente te proporcionam jogar com o combo em alguns decks diferentes, assim, né? Então, acho que a gente ainda vai ver algumas versões aí até ela estabilizar na versão final, que vai ser a melhor versão. A mesma coisa aconteceu com o Etherworks, quando saiu, que era uma versão muito ruim, mas era engraçado, divertido o deck. Depois foi evoluindo até chegar ao ban. Inclusive tem uma versão que é praticamente um Mardu, um Four Colors agro, igual o Four Colors do Pro Tour, do Licetian, do Saito, só que usa o combo também como que o Condition alternativa. Então o Lotus, ele acabou ganhando o PPTQ da Chaos usando uma versão desse Mardu Veículos com o combo embutido. Ele, pra quem não tá esperando, certamente deve ter sido um baque, né? Você tá esperando um deck agressivo, de repente você consegue estabilizar a mesa e de repente você toma o combo. É uma opção de jogo. Também não sei o quanto que vai durar, né? Porque a partir do momento que o The Cat's Out of the Bag, né? Que o pessoal já sabe o que esperar, você acaba perdendo o fator surpresa. Mas que eu acho que é possível. O combo é compacto o suficiente para você conseguir encaixar onde você quiser. Então, a gente vai falar que essa é a interação da semana, né? Se você vai jogar o campeonato, o PPTQ, o regular da sua lojinha, o Friday, saiba que esteja preparado para o combo e não deixe para usar remoção quando o oponente tiver o negate. Dica do dia. Ou você joga disso ou você joga contra isso. Ou Exatamente. Você tá desse lado ou tá do lado negro da força. Então, acho que esse é o panorama geral do T2, pelo menos na semana 1. A gente vai ver na semana 2 como o ambiente vai se adaptar, mas eu espero que vão ter muitos BGs e muitos combos ainda. Não sei até que ponto os outros decks conseguirão evoluir para combater essas duas forças. Então tem uma lista também de Esper que saiu, que acabou indo bem, fez top 32, que é basicamente um UW com splash preto para o Scrap Heap Scrounger. Então o deck ainda possui cartas fortes o suficiente para combater, para participar do ambiente, né? Digamos assim. Mas vamos esperar aí para ver se o ambiente se consolida. Vamos ver também se o UB Control, né, que o Jim Davis usou para ficar em 12º, se consolida no formato. Ele é um predador natural do combo, mas precisa ver se o deck vai conseguir segurar a força do BG. Ou do próprio GW, né, que apesar de ele ser fraco contra o combo, se o combo por algum motivo sumir, desaparecer do ambiente, volta a se tornar uma força no formato. Então a questão aí é esperar para ver como que o ambiente evolui, como que o Pro Tour vai se comportar. E na semana 1, as cartas foram banidas, né? Não tivemos mimimi no Face porque o Grilo não perdeu a final. Né? Só para relembrar aqui, deixar isso registrado aqui. Um grande abraço aí para o nosso amigo Grilo. Vitor Grassato. Tá sempre ganhando um abraço, sempre tendo uma cena engraçada, né? A da vez é que eu fiz o papel do Grilo no PPTQ, então... O Barroso é o Grilo do final de semana. Da vez. Agora o Barroso sabe como o Grilo se sente.
Já perdi 7 finais. 7 de 8, né? Eu tô... Acontece. Não tô chegando no grilo, falta um pouquinho assim. Acontece, né? Só perde quem joga. Exatamente. E agora vamos ao... O Diário de Vencer, com as notícias da semana. Só passando rapidamente aqui pelas notícias da semana. Então, como a gente falou, Star City Games Open, o Brennan DeCandio acabou ganhando de BG uma versão mais agressiva, só que ainda não completamente baseada na sinergia. Tem as cartas de Raw Power também. Então tivemos 3 BGs, não somente no top 8 como no top 4, né? Os 3 BGs acabaram passando. Tivemos um GW Tokens. Tivemos um Mardu Vehicles. E 3 decks de Saheeli, sendo um Jeskai e 2 Four Colors. Exatamente. Então é como o ambiente vai se formar. Então, para quem for jogar os próximos campeonatos, que se atentem a esses decks. Eu joguei o PPTQ da Hot Yu-Gi-Oh! No sábado. Quem foi o campeão lá foi o Josejani, jogando de Jeskai combo. Parabéns aí ao Josejani. O ambiente lá tinha bastante Jeskai, foram 2 pro top 8. Tivemos 2 Energy no top 8 também, um Ramp, eu de GW Tokens. No PPTQ da Chaos Games, no domingo eu não pude participar, eu também não tenho muitas informações. Eu sei que o Lotus acabou ganhando com o Mardu Combo, eu sei que ele ganhou do Modi na final, eu não vou saber do que o Modi estava jogando. Mas parabéns ao Lotus aí pela vaga no RPTQ. E vamos esperar aí para ver quais são os próximos passos para na semana 2 do Standard. Parabéns aos campeões. E agora vamos ao... O Grimório Silvestre. E o deck da semana não poderia ser outro senão os decks de combo, né? Seja ele Jeskai combo, seja ele Four Color, seja ele a versão mais agressiva. A grande questão é, você joga como combo, ou você tem que ter ferramentas boas o suficiente para ganhar do combo. Como eu disse, eu acho que o GW ele não combate bem o combo. Então é um deck que eu pensaria 2 vezes antes de jogar com ele. Eu joguei com o deck, apesar do meu resultado ter sido bom, eu não pretendo jogar com ele nos próximos campeonatos. Se eu jogar é porque alguma coisa deu errado. Eu, particularmente, gostaria de estar do lado oposto da força. Apesar de eu achar o combo muito bom, eu acho que o BG é um deck muito bom. Eu acho que ele tem as ferramentas certas para tentar combater o combo, além de ser um deck que tem um plano de jogo proativo e que tem como ganhar as outras partidas de uma maneira consistente. Então eu apostaria no BG como uma ótima maneira de atacar o combo e de se posicionar contra os demais decks que você possa enfrentar. Ou ainda um BW, que tivemos uma ou outra lista no top 64, ainda eu acho que não são as listas ideais, mas que eu acho que também tem potencial, já que Gideon é uma das principais cartas contra o próprio combo e contra os BGs. Eu acho que o Gideon é uma ótima arma para se você tá tentando dar o next level e já pensar nos BGs como sendo a próxima força dominante no formato. Em relação ao deck da semana, que é o combo, eu acho que a questão agora do ambiente é você encontrar como encaixar melhor as Saheeli e o Felidar em qual deck, em qual shell, né? Você colocar melhor essas cartas. Combinação combo com 2 cartas é o que a gente já conhece da eternidade do Magic. Você tem que ter a resposta para fazer na hora que o oponente faz a primeira peça do combo, porque se você for esperar para a segunda, provavelmente, como aconteceu com você, pode ser que você não consiga encaixar sua removal ou sua resposta não seja eficiente. Acho que o deck é o deck da semana. Provavelmente vai
se persistir nisso, provavelmente no Pro Tour deve ter o deck a ser batido também, deve ser alguma build com combo, ou mais agro, ou mais control, não sei, né? O pessoal deve estar treinando agora para tentar achar a boa. Só fugindo um pouco do que você falou, o BW ele tem, acho que, boas ferramentas para combater o combo. A Anguish Make, acho que é a melhor delas, né? É uma instantânea que você consegue remover qualquer uma das peças a qualquer momento. Custa 3 também, mas isso também não é tão relevante assim, visto que a flexibilidade dela te dá. Você tem acesso a outras remoções, como Last Grasp, até o Fatal Push, ou até mesmo a Declaration Stone, se você quiser. Eu vejo Declaration Stone em queda agora, o pessoal não está usando muito. Vi uma lista que o Thales jogou, né, que ele pediu algumas dicas, para ver o que eu achava do deck. Acho que o deck tem potencial também. É mais um deck que joga com balista, que joga com Scrap Heap também. Não sei se o Scrap Heap está tão bem posicionado agora no ambiente. Né? Eu acho que o Scrap Heap é uma boa resposta contra a Saheeli, porque você vai fazer ela antes. O Scrap Heap acaba sendo grande, né? Joga com Heart of Kiran também, que o power level é absurdo. Então, acho que pode ser uma boa shell de BW, mas tem que ser bastante trabalhada ainda. Eu acho as criaturas que a galera tá utilizando, a Pilgrim, não sei se é legal. Acho que tem que ser se trabalhar em cima e tiver uma dedicação, talvez você consiga tirar algum sumo aí desse deck. Fugindo um pouco dos dois melhores decks, né, que são o BG e os decks de Saheeli. No top 16 da Star City tem um R Control baseado em Dynavolt Tower, que eu achei sensacional e acredito que possa ser, não exatamente a lista, né, mas o mesmo espírito, um deck de controle sem o combo, mas que consiga sobreviver ao atrito proposto pelo BG. Pode ser o terceiro deck que ajuda a formar esses pilares, né? Porque o BG ele deve ter uma partida razoavelmente boa contra o combo, e ainda que não seja ideal, porque combo tem aquela coisa, 2 vezes simplesmente vem, mas provavelmente acho que esse é um dos melhores decks para tentar caçar o BG. E só fazendo um adendo, né? A gente acabou não comentando muito a respeito sobre os bans, né? Até porque a gente só pode falar impacto do ban depois que começou a jogar, e essa foi a semana 1. O ban foi em cima de Reflector Mage em Haku, Fim Prometido, e Smougler Copter. Mas parece que nada mudou muito assim, visto que a gente também continua tendo um combo jogando, um BG, e correndo por fora o Mardu. Exatamente. Então, assim, parece que o impacto do combo fez mudar só as peças, mas o carro os carros são os mesmos ainda, né? Só mudou a pintura. Me incomoda o quanto a falta de Reflector Mage vai deixar a balista dominar o ambiente, uma vez que, se ele existisse, eu tenho quase certeza que ele seria uma das melhores respostas possíveis para a balista, porque ele come todo o tempo que ela tenta gerar. Embora você fosse tomar uma ativar a metralhadora e né, só deixa o último marcador e volta pra mão, ia gerar muito valor. Sim. Mas o maior problema da balista não é o quanto de valor ela gera, e sim o quanto de tempo ela te consome. E aí Reflector Mage seria uma grande resposta pra isso, mas assim como nunca saberemos como é a interação. Assim como a Reflector Mage era pro Hangarback. Exatamente. É isso aí, pessoal. E agora vamos a... A Chancelaria Azorius. Chinês, eu tenho uma dúvida, né, e um comentário para fazer. A dúvida é o seguinte: o pessoal tava comentando o quanto Liliana estava mal posicionada no ambiente. Eu acabei falando que eu discordava e tal. E acabei falando que a Liliana parava de certa forma, né? Caso o oponente jogue de uma certa determinada forma, que a Liliana tinha o potencial de parar o combo do Saheeli Felidar. O pessoal acabou ficando na dúvida, teve uma discussão inicial ou não. E a pergunta é justamente essa: você tinha a Liliana, você subiu a Liliana e alvejou o Felidar. O Felidar ele tá -1/3.
Então, para quem não sabe, né, existe poder negativo no Magic, ele apenas não é representado. Ele não é representado, mas ele existe. Então, se você jogasse um pump, ele teria que ser contabilizado. Mas a grande pergunta é, se o oponente decide tentar combar naquele turno, o -1, né, o status dele, -1/3, é copiado também ou ele é copiado como 1/4? Os efeitos de cópia, eles copiam basicamente o que está impresso na carta. Então, assim, se ela tiver qualquer outro aspecto por fora, uma aura, um marcador, esses fatores não são copiados. Ah, então ele não para o combo mesmo, a Liliana. Exatamente. Espera só um segundo. O que eu vejo também é isso aí. Quando você tem uma criatura com pump ou com um decrescimento em cima dela, quando você copia, você não copia o efeito que foi jogado em cima dela, né? A única coisa que você copia é se ela se transformar em alguma outra coisa, se eu não me engano. Por exemplo, se você faz um clone, o clone vai virar uma criatura que você vai escolher. Se você copiar o clone de alguma forma, você vai fazer a cópia que está no clone, né? Você não vai poder fazer outra, porque ele não é mais um clone e perdeu a habilidade. Então, acho que esse é o único caso que ele copia a outra coisa e não exatamente o que está impresso, digamos assim. Os valores copiáveis de um objeto são o nome, o custo de mana, o indicador de cor, o tipo da carta, o subtipo, o supertipo, as regras de texto, o poder, a resistência e a lealdade. Então, assim, o poder e a resistência, no caso, são os que constam na carta e não o status Os atual modificadores dele. Então, da mesma forma que se você der um Giant Growth e copiar, ele não vai ter o poder aumentado. Se você diminuir o poder, ele também não vai copiar. Ele vai copiar exatamente as características que estão na carta. Então, de fato, a Liliana não para o combo, não leva em consideração esse meu comentário. O que não impossibilita o fato de você ativar a sua Liliana e ver se o seu oponente tenta ainda assim combar, né? Se ele for... até interessante dizer isso porque é uma situação clara de onde você pode roubar ou você pode blefar. Um blefe seria, sua criatura não tem poder zero, copiá-la, você vai querer copiar ela, seria um blefe justo. Só se lembre de não mentir, caso você saiba a resposta, o que também é uma coisa curiosa, né? Se o seu oponente perguntar, mas qual vai ser o poder? Isso é uma informação derivada, então você não é obrigado a revelar, mas você não pode mentir a respeito disso. Perfeito. E o segundo é mais um comentário, né? Como eu tinha falado, é uma coisa que eu reparei, né, desde que eu voltei do GP e acabou culminando em algumas situações no PPTQ. Então, no PPTQ tivemos duas situações. Uma eu não cheguei a ver, eu só ouvi os jogadores se exaltando, acabou até inclusive atrapalhando um pouco o campeonato. E uma outra foi uma questão de disparidade nas vidas. Então, no fim do jogo, o oponente atacou, um jogador, aliás, atacou letal. O outro jogador tomou o dano, daí o cara falou assim, você morreu. Daí ele falou, não, eu tô a 2 de vida. Era sobre um Green Flare, se ele teve um ataque delirado ou não. Acabou gerando bastante discussão. Não sei como ficou a decisão final do juiz. Eu sei que no final um dos jogadores ficou infeliz e o outro saiu vitorioso. Mas a grande questão houveram falhas de comunicação. E uma coisa que eu reparei lá no GP Louisville é que os americanos se comunicam muito bem. Então, todo ataque eles falam, eu estou atacando com as minhas criaturas, ele aponta as duas criaturas e mostra. O andamento do jogo lá fora é um pouco mais demorado, então o ritmo é um pouquinho diferente do Magic. Em compensação, você tem uma informação muito melhor do que está acontecendo, é muito difícil ter disparidade. E quando tem disparidade, é facilmente rastreável. Então, os pouquíssimos problemas que eu tive de alguém ter anotado a vida diferente do outro foram facilmente corrigidos. Eu queria fazer um comentário que eu acho que o pessoal aqui no Brasil se comunica muito mal. Eles não falam o que está acontecendo, eles fazem as suas ações, eles não se expressam.
eu fui em campeonatos ainda fora de São Paulo, que a situação era pior ainda, inclusive causando situações extremamente desconfortáveis, e eu acho que no Brasil isso é uma coisa extremamente danosa. Visto dos PPTQs que a gente joga, se você reparar em todos os PPTQs, tem sempre jogadores que não anotam a sua própria vida, deixa isso por conta do seu oponente fazer. Isso é uma coisa muito prejudicial, porque não que você não confie no seu oponente, ele vá alterar a vida ou marcar de forma errônea propositalmente. Mas a sua vida, a gente já falou aqui nos recursos e tal, é uma informação que você tem, e você gerenciar a sua vida, você tem que ter seu papelzinho de vida ali, sabendo quanto você tem, quanto seu oponente tem, para você poder gerenciar a sua vida melhor e para você saber o que é melhor você fazer, tanto para você vencer o jogo ou tanto para você não perder o jogo. Então eu acho que assim, quem quer jogar Magic tem que anotar a sua própria vida, porque senão você não vai estar jogando Magic. Você estava jogando um jogo muito parecido, com nome igual ao do Magic. A questão de comunicação, realmente não existem diretrizes claras. A gente sabe que não é possível jogar Magic com todas as informações sendo reveladas, né? Seria um pesadelo aquela coisa do reloginho, porque existem múltiplas passadas de prioridade dentro de um turno. Quem já jogou Magic Online sabe exatamente como é. Quem já jogou Magic Workstation com alguém mal intencionado sabe como é chato. Quando, eu queria ter feito isso. Cara, você pode me parar, você tem que dizer, você tem que... Né? E tem todos esses problemas de comunicação. Então a gente sabe que nem tudo vai ser falado, não faz sentido falar começo de turno, vou desvirar. Começo da minha fase de manutenção. Começo da minha fase de início de turno, vou comprar uma carta. Isso é até chato, fase principal, né? Fica chato, o jogo não anda, não tem como ele funcionar assim. Mas eu acredito, como juiz, me ajudaria muito, e como jogador eu faço a maior parte do tempo para tentar evitar os mal entendidos. Você falar quando uma habilidade sua está desencadeando, tipo, habilidade desencadeada, foi pra pilha, né? Ou então, pra não ser tão técnico, até como eu mesmo falo, só apenas aponto pra carta e falo trigger, né? Vai tomar essa habilidade, tô ativando, tô atacando, vou atacar você, vou atacar o Planeswalker. Esse tipo de coisa nem sempre é feita, e inclusive você pode tirar alguma vantagem disso, por exemplo, com uma jogada clássica que é Bolt em você, quando o oponente controla um Planeswalker. E isso pode dar uma informação pra ele, se ele for confuso com as regras, falar, em mim, então eu tomo, só rejeição do Planeswalker, porque Bolt no Jace não existe. Né? Então assim, de repente, se você ser mais claro, pode até te dar alguma vantagem, caso o seu oponente tenha algum desconhecimento de regras, e isso com certeza não vai te levar a nenhuma punição, porque você só está fazendo o que é correto. O Chinês, vou fazer uma pergunta um pouquinho futurista. Você acha que utilização de algum tipo de tecnologia para, sei lá, manter um estado de que o juiz possa saber se o oponente passou a prioridade ou não, se ele fez alguma coisa ou não, da maneira como existe manualmente no xadrez, você passar a prioridade por causa do clock do relógio? Você vê isso no Magic, uma espécie de, sei lá, alguma coisa fazendo a mesma marcação? Eu acho que esse é um dos desafios do jogo, que a proposta dele é diferente. Nenhum jogo que tem um jogo... vou tomar a liberdade de falar que o Magic Online é muito ruim. Ele só é bom porque Magic é muito bom, mas o software não é legal, ninguém gosta. Os jogadores prós de lá falam assim, não é o que eu gosto, né? Ele é um software confuso, ele é lento, o servidor dá muito problema. E todos os jogos subsequentes ao Magic, né? Todas as coisas parecidas com o Magic são diferentes. Eles têm uma janela de interação menor, por exemplo, Hearthstone, né, que até te deixa interagir no turno do oponente, mas através de algumas cartas que tem efeitos automáticos no turno do oponente, para você não ter que ficar esperando a todo momento, para você não ter que ter o relógio. Então assim, eu acho que o design do jogo, o sistema de regras dele, o objetivo que ele se propõe a fazer, ele não permite que você tenha nenhum controle desse tipo. Ele é um jogo feito para ser jogado na mesa dessa forma. Se você tentar passar isso para online, as suas opções são virar um jogo de agilidade, o que seria muito ruim, porque ia virar qualquer coisa que com certeza não é Magic, ou então você tentar diminuir esse tipo de interação. É uma das coisas que tem melhorado bastante, porque cada vez mais os seus decks T2 podem dar F6 no turno do seu oponente. Para quem nunca jogou MOL, F6 significa passar a prioridade até o final do turno.
Então, assim, você não diminuiu o quesito estratégico, mas você não tem que... suas decisões são tomadas você no seu turno e não sobre tudo no turno do oponente, pra você ficar pensando se você vai anular, se vai jogar mágicas. Então, tornar um jogo mais sobre criaturas faz isso em cima do jogo. Então, eu não vejo nenhum tipo de recurso tecnológico estilo relógio do Magic no futuro. Acho que o jogo não se propõe a isso e eles poderiam fazer o jogo se propor a isso, mas não é a intenção. A ideia é justamente atacar um nicho onde Magic já é líder absoluto, que é um jogo de mesa com extrema profundidade e com uma organized play. Só fazer um comentário, por pior que eu também acho que o MOL eu acho que a maneira como ele é proposto, ele acaba sendo perfeito, porque ele não dá margem alguma a esse tipo de erro de comunicação, né? Então... ele funciona perfeitamente, mas o servidor é muito mais pesado do que deveria. Sim. Até porque a programação é gigantesca para você, de interações, né? Isso, o software sem animação nenhuma é muito lento em comparação com o que poderia ser hoje em dia. Imagina só, numa partida no Mirror de Goblin Bidding, um bidding sendo feito... O tanto de interação que isso não dá, imagine você programando todas as interações. Exatamente, programar todas as funções, todas as habilidades que existem, Storm, colocar no alvo, como você coloca na pilha, como a pilha resolve, a integração de continuous effects. Abrindo prioridades a cada resolução, é bastante complicado. É um pesadelo total de programação. Não sei se justifica o tanto que demoram para sair updates, mas um jeito bom de você saber se o seu software é eficiente é saber se ele roda no smartphone. E é daí que a gente sabe que o MOL tem ainda muito a melhorar. É isso aí, pessoal. Hoje encerramos o nosso episódio. Vamos esperar aí a semana 2. Um grande abraço a todos e até o próximo episódio. Valeu, adeus. Esse podcast é uma produção Agência WTF.